Jesus não é filho de Deus. Deus garantiu a Muhammad, e ao mundo inteiro, que aquilo que ele havia revelado ao profeta Muhammad, e que estava escrito no Alcorão Sagrado, é a mais pura verdade a respeito de Jesus, apesar de que os cristãos possam não acreditar nela. Jesus não é o Filho de Deus, mas sim como é óbvio, ele o Filho de Maria, tão somente. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: Este é Jesus, Filho de Maria, é a pura verdade, da qual duvidam. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta lhe dizer, seja, e é. 19ª Surata Mariam, versículos 34 e 35. Após esta incisa declaração sobre a natureza de Jesus, Deus ordenou ao profeta Muhammad, para convocar os cristãos para a adoção de uma medida justa, que é a adoração de apenas um Deus único. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: E Deus é o meu Senhor e o vosso. Adorai-o, pois. Esta é a senda reta. 19ª Surata Mariam, versículo 36. A rejeição da ideia de Deus ter arranjado um filho para si é relatada mais tarde na mesma surata, com muito mais eloquência. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: Afirmaram, o Clemente teve um filho. Sem dúvida que haveis proferido uma heresia. Por isso, pouco faltou para que os céus se fundissem, a terra se fendesse e as montanhas desmoronassem. Isso, por terem atribuído um filho ao Clemente, quando é inadmissível que o Clemente houvesse tido um filho. Sabei que tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá, como servo, ante o Clemente. Ele já os destacou e os enumerou com exatidão. 19ª Surata Mariam, versículos 88 aos 94. O Alcorão Sagrado reconhece o fato de que Jesus não teve nenhum pai humano, porém, isso não faz dele o Filho de Deus, e nem Deus em pessoa. Por este critério, Adão estaria muito mais habilitado a ser o Filho de Deus, porque ele não tinha pai, e nem mãe. Por isso o Alcorão Sagrado chama a atenção para a milagrosa criação de ambos. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: O exemplo de Jesus, ante Deus, é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse, seja, e foi. Terceira Surata Irã, versículo 59. O Alcorão Sagrado rejeita o conceito da Trindade tão energicamente, quanto rejeita a filiação de Jesus. Isto porque Deus é único. Esta é a essência de todas as revelações monoteístas. 3. Por dedução e pela simples aritmética não é um. O Alcorão Sagrado. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: Ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu Verbo, com o qual ele agraciou Maria, por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros e não digais, Trindade. Abstende-vos disso, que será melhor para vós, sabei que Deus é uno. Glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Deus é mais do que suficiente guardião. O Messias não desdenha ser um servo de Deus, assim como tampouco fizeram os anjos próximos de Deus. Mas aqueles que desdenharam a sua adoração e se ensoberbeceram, ele os congregará todos ante si. Quarta Launisa, versículos 171 e 172. Os versículos continuam a chamar a atenção do povo, para a prova que Deus o Altíssimo revelou ao profeta Muhammad. Deus o Altíssimo sabe que o povo, frequentemente, herda certas ideias e crenças, que incluem entre outras coisas, os erros e as interpretações das gerações anteriores, e estes povos não têm como descobrir por si só estes erros. Por este motivo, Deus o Altíssimo apresenta o Alcorão Sagrado
como prova para um povo como este. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: Ó humanos, já vos chegou uma prova convincente, do vosso Senhor, e vos enviamos uma translúcida luz. Aqueles que creem em Deus, e a Ele se apegam, introduzi-los-á em sua misericórdia e sua graça, e os encaminhará até Ele, por meio da senda reta. Quarta Al-Nisa, versículos 174 e 175. A negação da divindade de Jesus, e consequentemente a divindade de Maria, é apresentado no Alcorão Sagrado, como um tópico do diálogo entre Deus o Altíssimo e Jesus, no dia do juízo final. Todos os mensageiros de todas as nações serão reunidos perante Deus o Altíssimo, e ele perguntará aos mensageiros como foram recebidos por seus povos, e o que foi que eles lhes disseram. E entre estes estará Jesus. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: E recorda-te de quando Deus disse: Ó Jesus, filho de Maria, foste tu que disseste aos homens: Tomai a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas. É inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se eu tivesse dito, ter-o-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és o conhecedor do incognoscível. Não lhes disse, senão o que me ordenastes: adorai a Deus, meu Senhor e o vosso. E enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles, e quando quiseste encerrar os meus dias na terra, foste tu o seu único observador, porque és testemunha de tudo. Se tu os castigas é porque são teus servos, e se o perdoas, é porque tu és o poderoso, o prudentíssimo. Quinta Surata Al-Maida, versículo 116 ao 118. Jesus, aqui dá a compreender que era mortal, e que seu conhecimento era limitado, como o de um simples mortal.